O que é uma falsa doutrina? A falsa doutrina se caracteriza por negar os princípios e fundamentos da fé cristã. Hoje, em sala de aula, nós vamos aprender a respeito de alguns jovens que se mantiveram firmes na verdadeira doutrina aqui na classe dos jovens para a glória de Deus. Nesse trimestre, estamos estudando um texto maravilhoso escrito pelo pastor Elias Torralbo, publicado pela editora CPAD. Estamos estudando o primeiro trimestre da CPAD em nome do Senhor Jesus e hoje nós chegamos na lição de número 4. E na aula de hoje eu espero muito que você possa aprender com o exemplo de jovens que se mantiveram firmes na doutrina, na palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento ou me acompanha aqui pelo Spotify. Eu vou ter o prazer em te receber em nome do Senhor Jesus. É claro também, se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, organizar aí o teu material da administração, eu tenho tudo isso preparado para você através do Facilita EBD. No Facilita EBD, que é uma proposta de assinatura trimestral, você encontra os esboços das lições, das ministrações que eu estou sempre trazendo aqui para você em sala de aula. Você encontra também os slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. A nossa proposta está na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fique à vontade para poder conhecer e que Deus abençoe você. Então vamos para o nosso momento de leitura bíblica, entendendo o que Deus quer falar conosco através dessa lição. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 4, aqui da classe dos jovens. Estamos estudando nesse trimestre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Texto escrito pelo pastor Elias Torralbo, que traz uma proposta tremenda para entendermos a respeito dos fundamentos da nossa fé. A aula de hoje, lição 4, que vai cair no dia 28 de janeiro, vai tratar sobre os jovens que se mantiveram firmes na doutrina, e você pode iniciar a tua aula muito bem apresentando algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece então para você. A primeira base bíblica é o texto principal, que se localiza hoje em Daniel, capítulo 3, versículo 18. Você pode estar lendo esse texto em sala de aula e leia também o resumo da lição. A nossa leitura bíblica em classe da aula de hoje se localiza então no texto do profeta Daniel, capítulo 3, versículos 7 ao 12. Dica básica, você pode ler esse texto compassadamente, deixando Deus te usar, na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Não se esquece que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores. Você encontra todo esse material disponível aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou no Spotify. E lembra também que toda terça-feira eu estou por aqui com você, postando as lições da classe dos jovens às 18 horas. Terça-feira também nós temos a oportunidade de ministrar essa aula para os nossos ouvintes no programa Voz da Assembleia de Deus, na Rádio Brasil FM 107.7 às 17 horas. E eu quero deixar um abraço especial para os nossos ouvintes em nome de Jesus. Que você tenha uma ótima aula para a glória de Deus. Na lição de hoje, lição de número 4, nós estamos trabalhando exatamente esse olhar a partir do exemplo dos jovens citados no livro do profeta Daniel. Quando nós paramos para entender o perfil desses jovens, nós vamos compreender exatamente que eles se mantiveram firmes na doutrina, ou seja, no ensinamento que aprenderam quando ainda eram pré-adolescentes, crianças ali, com seus pais nas rodas de conversas, a partir da Beit Midrash, entendendo exatamente o que é servir a Deus. O livro do profeta Daniel traz para nós grandes riquezas, grandes detalhes que nós também precisamos aprender a partir dessa vivência com a verdadeira doutrina. De acordo com Patrício Rota Schebrini,
em seu texto sobre os livros proféticos, citando especialmente o livro do profeta Daniel, ele faz questão de descrever que Daniel, na Bíblia cristã, é apresentado como um dos profetas maiores. Já na Bíblia hebraica, a organização é diferente. Por exemplo, na Bíblia nossa cristã, nós trabalhamos no Antigo Testamento com 5 blocos: Pentateuco, livros históricos, nós temos então livros poéticos, vamos ter profetas maiores e profetas menores, e o Daniel entra aqui, ó, nos profetas maiores na nossa Bíblia. Já na hebraica, nós vamos ter então 3 grupos, 3 conjuntos. A organização lá é diferente. Lá só tem o Antigo Testamento. Na hebraica, nós vamos trabalhar, por exemplo, o Pentateuco, conhecido como lei, a lei de Moisés. É a mesma coisa que nós possuímos. Lá nós vamos ter, então, os escritos. Os escritos entra aqui uma literatura poética. E o texto de Daniel, ao invés de ser um profeta, ele entra como um escrito, porque originalmente foi escrito na língua aramaica e não hebraica, porque o hebraico é tido para o judeu como a língua religiosa. Então a organização lá, ele vai para os escritos, é um registro histórico ali. E nós temos também o terceiro conjunto, que são os profetas. Já os profetas lá, ao invés de se dividirem em profetas maiores e menores, lá nós vamos ter os profetas anteriores e posteriores. Anteriores ao cativeiro babilônico e posteriores ao cativeiro babilônico. Só para você entender a proposta de olhar para o livro do profeta Daniel. Scabrini também destaca que o livro do profeta Daniel, ou seja, o texto do profeta Daniel, tem uma linguagem cristocêntrica muito presente. Se analisarmos o capítulo 7 do livro do profeta Daniel, a nível de introdução, você vai ver que ele traz ali passagens proféticas que vão se cumprir no Novo Testamento, vão apontar diretamente para o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus. E o profeta Daniel traz então essa perspectiva. Daniel, ele é uma figura histórica que traz um ensino doutrinário fortíssimo de permanecer firme na lei, de se apegar à lei em um território babilônico, pois eles estão então na Babilônia. Os seus escritos são ao mesmo tempo simples e complexo. Quando você analisa, por exemplo, a primeira parte do livro de Daniel, se você pegar o texto de Daniel, nós podemos dividi-lo em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 6. Tome nota disso. Essa primeira parte do texto ela é escrita na terceira pessoa gramatical. Já a segunda parte, do capítulo 7 ao 12, já é na primeira pessoa gramatical, confirmando então a autoria do profeta Daniel, demonstrando que ele está presente no texto. A primeira parte já descreve então essa visão de um Deus que trabalha pelo seu povo, por aqueles que são fiéis, por aqueles que se mantiveram firmes na doutrina e rejeitaram a falsa doutrina ou falso ensinamento. A segunda parte já traz uma visão escatológica aqui. O livro de Daniel tem então essas 2 grandes divisões. Ou seja, essas divisões aqui vão apontar especialmente para riquezas teológicas que nós vamos pegar para a aula de hoje. Em primeiro lugar, na primeira parte, capítulo 1 ao 6, você vai perceber especialmente experiências com Daniel e seus amigos que se apegaram à doutrina, ao ensinamento bíblico. Olha que riqueza temos aqui. Quando você se apega à doutrina, quando você se apega ao ensinamento bíblico, Deus trabalha por você. Deus trabalha através de você. Deus trabalha com você. A segunda parte, que vai do capítulo 7 ao 12, vai trabalhar exatamente sobre as realizações de ações escatológicas que Deus usa Daniel e também o cumprimento da profecia, a partir de Deus então utilizar Ciro como instrumento para libertar o povo, os cativos que estavam presentes na Babilônia. Hoje nós vamos aprender em sala de aula sobre essas riquezas teológicas, sobre se apegar à doutrina, ao ensino. Quando nos referimos à palavra doutrina, já entendemos que do latim a palavra vem do termo doctrina, que traz essa ideia de ensino. Estamos aprendendo sobre o ensino bíblico. Você que está me acompanhando, me assistindo, me ouvindo também, a paz do Senhor Jesus. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal e se você puder, faça isso para me ajudar também.
Coloca de onde você está me assistindo, qual é o nome da tua cidade, onde é que esse vídeo está alcançando você, no Brasil ou fora do Brasil. Eu quero conhecer você, onde é que essa aula está chegando aí. Coloca de onde você está me assistindo. Eu fico tão feliz quando vocês participam aqui conosco, quando vocês deixam uma mensagem, um likezinho, porque isso me ajuda a alcançar vidas para a glória de Deus. Para a gente começar bem, então, já apresentamos essa parte introdutória. O primeiro ponto da lição vai tratar, então, sobre o seguinte argumento: a firmeza doutrinária. Neste primeiro ponto da lição, nosso olhar passa a observar a firmeza doutrinária, ou a firmeza do ensino da palavra de Deus, presente no livro do profeta Daniel nos personagens, Daniel e seus amigos. Uma passagem bíblica que queremos destacar está em Gênesis capítulo 39, versículos 7 ao 9, que descreve agora que nós devemos aprender a se apegar com essa oportunidade de nos apegarmos aos princípios bíblicos, aos ensinamentos. E daí, então, o primeiro subtópico vai trabalhar sobre os jovens que passaram por uma pressão, ou jovens sobre pressão. Vamos entender isso aqui, analisando o contexto com você, trazendo aqui algumas ideias para que você possa utilizar isso na tua ministração. De acordo com o pastor Elias Toalbo, comentarista dessa lição, o pastor que é autor desse texto, ele destaca de forma muito especial que no texto do livro do profeta Daniel, nós vamos encontrar jovens que se mantiveram firmes na fé, ou seja, jovens que mantiveram-se firmes na doutrina, no ensino bíblico, guardaram em seu coração a palavra de Deus, mesmo estando distantes da sua terra natal, mesmo estando distantes da sua casa. Foram levados como escravos cativos para a Babilônia, para lá então participarem de um curso para serem eunucos no palácio de Nabucodonosor. E esse período e o processo durou 3 anos. Isso traz um espelho também para a realidade do nosso tempo. Muitos jovens saem da sua cidade, são levados então por conta do estudo para outros locais distantes da família e precisam sim copiar o exemplo desses jovens, que se mantiveram firmes no princípio dos ensinamentos bíblicos, aquilo que eles aprenderam a partir da doutrina que participaram então em suas casas. Warren Wiersbe, comentando no seu comentário bíblico sobre o livro do profeta Daniel, ele faz questão de dizer que a política de Nabucodonosor era treinar as pessoas que eram conquistadas em outras nações. O que Nabucodonosor fazia? Ele pegava as pessoas de outras nações e trazia para a Babilônia. Trazendo essas pessoas, ele procurava então treiná-las na cultura dos caldeus e, ao mesmo tempo, pegar os recursos, os ensinamentos, os conhecimentos que era professado por aquelas demais culturas. Quando nós analisamos o texto de Daniel, percebemos que na primeira leva, que aconteceu em 602, 605 a.C., tem aí uma diferença temporal, nós vamos perceber que Nabucodonosor leva então para a Babilônia a melhor nata de Judá, os príncipes de Judá. Entre eles estão Daniel e seus amigos. Isso é citado no texto de Daniel. E é possível que eles foram levados como cativos para a Babilônia entre a idade de 15 e 16 anos. Eles eram ali adolescentes. O livro do profeta Ezequiel já narra, por exemplo, a segunda leva, que aconteceu em 597 a.C., e a terceira leva aconteceu então em 586, onde o templo foi destruído. Tratamos um pouco sobre isso na aula passada. Mas é interessante pensarmos agora que quando nós olhamos para esses jovens, nós descobrimos então que eles se guardaram, eles permaneceram fiéis à doutrina, ao ensinamento. Daniel e seus amigos são então representações de remanescentes, pessoas que permaneceram firmes à palavra de Deus. Tinham mentes brilhantes, se colocavam à disposição, eram então de boa aparência, inteligentes, talentosos, pertenciam à tribo de Judá, Daniel 1,6 confirma isso, e passaram então
a estarem na corte da Babilônia, mas não deixaram de servir a Deus. Daniel 1:3 confirma isso, e Daniel 1:8 também vai dizer que eles permaneceram firmes na doutrina, firmes na palavra. Você também, gente boa, precisa permanecer firme na palavra. Como jovens cristãos, nós precisamos então aprender esses princípios. Porque a partir do momento que nós aprendemos sobre esses princípios e olhamos com sabedoria, descobrimos então que Deus, ele honra a nossa fé. Quando nós buscamos adorar a Deus, quando nós buscamos servir a Deus de todo o nosso coração, mesmo distante da nossa casa, mesmo distante da nossa pátria. Portanto, hoje nós vamos aprender princípios básicos que o Evangelho então nos ensina. Princípios básicos de guardarmos a nossa fé e não nos deixar vacilar. Precisamos nos apegar à palavra, 2 Timóteo 3,16, João 17,17, guardar a verdade, e guardando essa verdade, então, nós vamos então nos permanecer firmes na doutrina, firmes no Evangelho. O meu desejo é que você permaneça firme também. Se essa aula está te ajudando, se você pode, enviar ela para alguém. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata então sobre outro argumento. 3 jovens e uma decisão sábia. Você também precisa ter a sabedoria de Deus. De quem é que tem para dar? É Deus. É só você buscar. De acordo com o pastor Elias Torral, essa decisão tomada por Daniel e seus amigos colocou em risco então a vida deles, porque eles tomaram a decisão sábia de permanecerem fiéis ao Senhor, rejeitando alguns costumes que eram praticados na Babilônia. Não todos, mas alguns costumes que eles se apegaram então a Deus para demonstrarem firmeza na sua fé e convicção doutrinária em seus corações. Você vai perceber, por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 5, Daniel 3, 17, 18. Sabe qual foi o costume, princípio que eles guardaram no coração? De não se prostrar ou se dobrar diante de alguma imagem construída por mãos humanas. Capítulo 3 destaca para a gente, especialmente quando eles tomaram a decisão de permanecerem de pé diante da estátua construída por Nabucodonosor. Olha a firmeza, olha o propósito. Warren Wiersbe faz questão de dizer que aqueles que eram levados para o treinamento de Nabucodonosor, isso em seu comentário, eles eram levados para trabalhar em uma missão honrosa no palácio do rei, porém eles eram provados, mesmo sendo judeus. O propósito de levarem os judeus para os palácios babilônicos era exatamente trazer essa visão da culturação, impregnar a cultura babilônica no coração daqueles jovens. Observa se isso também não está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo em um tempo que há uma cultura babilônica, em outras palavras, que está sendo impregnada, está sendo ensinada para os nossos jovens. E é necessário, então, permanecermos firmes na doutrina. Durante 3 anos, é muito provável que eles eram influenciados a passarem por um processo que eles deveriam, então, aprender sobre a língua, cultura, aprender sobre os costumes da Babilônia e praticar esses costumes. Mas quando olhamos para a palavra, descobrimos que aqueles jovens permaneceram firmes em Deus. Você também não pode abrir mão da tua fé. Você precisa, sim, ir para a faculdade, aprender, buscar recursos, buscar ferramentas, mas não abra mão do princípio da sua fé. Quando você olha para o livro do profeta Daniel, você vai perceber que os nomes deles foram mudados. Daniel recebeu o nome de Beltesazar, que é um nome que traz, então, os princípios e costumes babilônicos. Você vai perceber que os meninos receberam outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Seus nomes originais são Ananias, Misael e Azarias. Eles foram aculturados na Babilônia, por ordem de Nabucodonosor. Receberam outros nomes, aprenderam outros costumes, descobriram então outra cultura. Mais interessante que a troca dos nomes era uma prática também comum naquele processo. Eles tiveram a sua pátria retirada, trocaram seus nomes,
mas ninguém pôde trocar a sua fé, tocar na sua fé, retirar a sua fé. Olha que princípio que nós temos aqui. Daniel e seus 3 amigos se recusaram, com sabedoria também, a comer algo que estava sacrificado a ídolos. Olha que exemplo. Eles com certeza leram o texto de Daniel e leram o texto de Levítico, melhor dizendo, capítulo 18. Eles com certeza sabiam que não poderiam comer alimentos que não agradavam a Deus, que eram alimentos, então, contrários à obediência da lei. Alimentos como carne de porco, alimentos que eram rejeitados pelo próprio costume judeu, e eles procuraram então uma saída. Eles não bateram de frente, mas com sabedoria, com conversa e gentileza, ganharam então a confiança do seu preceptor, confiaram então de forma muito especial a sua fé em Deus e ganharam a confiança do seu chefe. E aqui você vai perceber que diante do banquete eles fizeram um teste, uma prova de fé. Daniel capítulo 1, versículos 10 ao 16, destaca que Deus deu sabedoria para eles por causa dessa fé. Daniel 1,17 destaca que Deus deu mais força para eles, porque eles, em coisas pequenas, se preocuparam em adorar a Deus. Olha que coisa pequena. Rejeitaram o alimento que era sacrificado a ídolos para poder somente comer legumes, frutas e água, porque isso não era um princípio para o embelezamento. Não era um princípio nutricional, mas era um princípio de fé aqui. Em pequenas coisas, Deus trabalha também com você. E aqui nós aprendemos como Deus operou na vida deles. Daniel, capítulo 1, versículos 18 ao 20, destaca que Deus honrou a fé daqueles rapazes porque eles permaneceram firmes em princípios que aprenderam na escola dominical do seu tempo, lá em Jerusalém. E é por isso que nós precisamos também guardar esses princípios e colocar em prática na nossa vida. Você também não pode abrir mão da tua fé. Não se venda por uma nota, não jogue fora aquilo que Deus te deu, não abra mão do teu chamado, permaneça firme, seja fiel e que Deus em Cristo também coloque isso no seu coração. Já avançando, o terceiro subtópico do primeiro ponto, nós vamos abordar então outro argumento. A firmeza doutrinária é também recompensada. Deus recompensa aqueles que permanecem firmes na palavra, firmes na mensagem. Permaneça firme na palavra, permaneça firme na mensagem. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, o pastor então Elias Torralbo destaca que nós percebemos então que a fidelidade daqueles rapazes foram então recompensada pelo Senhor. Deus então honrou Daniel, honrou os seus amigos na Babilônia por permanecerem em seu coração a mensagem de Deus, por voltarem o seu coração para Deus. Warren V. Epstein, ainda em seu comentário sobre o livro do profeta Daniel, destaca que as pressões que aqueles jovens enfrentaram foram tantas, foram tamanhas, mas eles não abriram mão das suas convicções. Nós podemos, sim, passar por pressões no trabalho, na escola, na faculdade, mas não abra mão da sua fé, das suas convicções. Os jovens receberam, então, ameaças. Mas é interessante que eles permaneceram firmes quando foram levados e lançados na fornalha ardente. Os jovens, eles permaneceram firmes na sua convicção de não se alimentar com coisas sacrificadas a ídolos, e Deus então trabalhou de forma poderosa com eles. Observe, eles não ameaçaram ninguém, eles não fizeram protestos, mas com sabedoria. Com sabedoria. Eles então se colocaram à disposição para pedir, para fazer um teste de fé, em se alimentar de legumes e beber água durante 10 dias. Olha que coisa linda. A palavra mansa desvia então o furor. O próprio texto de Provérbios vai confirmar isso. Você percebe que aquele que é sábio aproveita cada oportunidade, mesmo servindo aquele que não serve a Deus,
com o objetivo de agradar a Deus em todo o tempo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que a partir do capítulo 2 do livro do profeta Daniel, Deus então testa mais uma vez e honra a fé daqueles rapazes. Eles se colocam à disposição para estarem em oração, para conhecer o sonho do rei. E é interessante que o texto faz questão de dizer que eles desempenharam um papel extraordinário. Todos estavam sofrendo por uma opressão e ameaça de morte, porque ninguém conseguia trazer o significado do sonho do rei da Babilônia, ou seja, Nabucodonosor. Mas esses jovens se apegaram ao princípio, à doutrina, à oração, e foram buscar a Deus com a sua fé. E então, através de Daniel, apresentaram a interpretação do sonho do rei de forma sábia. E apresentaram essa informação a partir da glória de Deus, da direção de Deus, porque Deus honra quem permanece fiel. Daniel 2,49 vai confirmar isso. Quando nós analisamos a Bíblia, nós vamos perceber que eles sofreram então pressões. Capítulo 3 de Daniel diz que eles foram ameaçados de morte por não se prostrarem diante da estátua erguida por Nabucodonosor e foram lançados na fornalha ardente. Mas lá na fornalha, Deus estava com eles. Deus permanecia livrando eles. Eles não temeram a ordem do rei, não temeram os desafios, mas temeram a Deus e permaneceram convictos na sua fé, em fidelidade e confiança em Deus. Observe Daniel 3,15. Você também precisa aprender com isso. Nós também precisamos aprender com isso, a permanecermos fiéis ao Senhor, a permanecermos firmes na doutrina, na palavra. E que essa palavra também possa ser um instrumento de Deus na sua vida e que você possa ministrar uma aula de excelência na escola bíblica dominical da sua igreja. Vamos então para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos abordar de forma muito especial sobre o seguinte tema agora, confrontando a falsa doutrina. O que eu posso fazer para rejeitar, confrontar, combater a falsa doutrina? E eu espero que o Senhor possa te ajudar entendendo isso com a gente, em nome de Jesus. Neste segundo ponto, a nossa abordagem, então, passa exatamente por esse entendimento. O que a gente pode fazer para confrontar, então, a falsa doutrina? Você já aprendeu que você precisa permanecer firme e convicto na fé. Agora você precisa, então, colocar em prática a verdadeira doutrina, as suas convicções. Aquilo que você aprende, você precisa colocar em prática no teu dia a dia. Um texto que eu quero dar como base para você fazer uma leitura está então em Daniel, capítulo 1, versículos 7 ao 9. É muito legal você ler esse texto, onde você vai destacar que honrar a Deus, então, é uma decisão muito sábia para aqueles que permanecem firmes na doutrina. O primeiro subtópico destaca agora o que é a falsa doutrina. O que é o falso ensino? O que é o falso ensinamento e os seus prejuízos? Como iniciamos na nossa ministração, nós apresentamos para você exatamente essa pergunta: o que é a falsa doutrina e como nós podemos combater ela? A falsa doutrina é tudo aquilo ou toda forma de ensinamento que é contrário à doutrina cristã, que é contrário àquilo que nós ensinamos, que é contrário aos princípios da nossa fé. A sã doutrina ou a doutrina verdadeira, o ensinamento verdadeiro, ele se fundamenta na Bíblia, na pessoa de Cristo, na sua morte e ressurreição e, claro, no seu retorno para buscar a sua igreja, de forma muito especial e verdadeira. Entendemos de forma clara que as falsas doutrinas, então, são ideias que acrescentam aos ensinamentos que nós já ensinamos para você, princípios que vão abordar uma salvação. Por exemplo, o que é uma falsa doutrina? Atrelar a uma atividade que fazemos ou a algum costume a salvação. Exemplo, você só pode ser salvo, isso acontecia muito na igreja primitiva, se você, que não é gentil, passar pela circuncisão. Paulo combateu isso. Você vai ver o Pedro também combatendo o gnosticismo, o próprio apóstolo João também. Muitas pessoas,
procuram, então, propagar a falsa doutrina. A falsa doutrina também é vista atualmente nas teologias contemporâneas a partir da teologia liberal. A teologia liberal, por exemplo, ela nega a existência dos milagres. Isso é falsa doutrina. Nega a existência do nascimento virginal de Jesus, a sua morte e ressurreição, nesse aspecto aqui. Nega a existência dos milagres. Isso é falsa doutrina. Isso é falso ensinamento. Então, nós podemos entender que precisamos, então, julgar as falsas doutrinas, porque as falsas doutrinas têm um fundamento, é no inferno. Você vai perceber isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. E nós, então, precisamos apresentar o único fundamento, que é Jesus. É a base da nossa fé. A pessoa de Cristo é o único caminho que leva as pessoas a Deus. João 14,6 vai confirmar isso também. Quando nós conhecemos da palavra, das escrituras, então passamos a conhecer o que é a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina, ela vem, então, para combater a falsa. Como nós podemos discernir, conhecer a falsa doutrina? A falsa doutrina, ela já apresenta aspectos incorretos, como, por exemplo, negar a Bíblia como a palavra de Deus. Nós, como assembleanos, defendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Você que é pentecostal, de linha clássica, entende então que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, como palavra de Deus de forma muito especial, ela traz então as verdades de Deus para o nosso coração. Nosso discernimento deve ser então como os irmãos da igreja que se localizava na cidade de Bereia, os bereanos, em Atos 17, 11. A gente pode identificar uma falsa doutrina quando nós examinamos nas escrituras. Espera aí, o que está sendo ensinado? Está na Bíblia? É o que a Bíblia diz? Esse fundamento está coerente com a nossa teologia? Nós precisamos nos apegar ao texto de Atos 2,42. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ao partir do pão e às orações. Então é fundamental ter esse discernimento. Está nas escrituras, fala sobre Cristo, é relevante, aponta para Jesus, então é verdadeiro. Se não é, descarte. Isso é falsa doutrina, não vale a pena você se apegar a isso. Vamos avançar então para o segundo subtópico do segundo ponto, que trata sobre a falsa doutrina agora e os seus males, os seus prejuízos. O que ela causa na vida de alguém que abraça a falsa doutrina. O pastor Elias Torralbo destaca de forma muito clara que a falsa doutrina é como um veneno que procura matar a igreja, matar a vida cristã daquele que se embebeda com a mesma ou com o mesmo ensinamento. Prejudica diretamente a saúde espiritual da igreja. A falsa doutrina, já no primeiro século, estava presente, se infiltrando na igreja no Novo Testamento. Você vai perceber isso sendo defendido de forma muito clara, o verdadeiro ensinamento, pelos próprios apóstolos. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9, Paulo fala sobre o falso evangelho. Ou seja, o outro evangelho, ele trata sobre isso. Colossenses 2, 20 ao 23, Paulo também combate. Tito capítulo 1, versículos 10 ao 11, você vê o Paulão já combatendo a falsa doutrina em uma roupagem judaizante. O que eles diziam? Era necessário que a pessoa então se tornasse uma pessoa que abraçasse o costume judeu para poder, então, obter a salvação, como incircuncisão, guarda do sábado, as leis cerimoniais, para ser salvo. Então, Paulo vem destacando que a verdadeira doutrina não precisa disso. A verdadeira salvação, ela aponta para a fé em Jesus. Então, você vê um combate muito claro já sendo ensinado lá no Novo Testamento. Paulo, então, destaca também outro detalhe, sobre pessoas que utilizavam a fé para poder obter, então, lucros pessoais, trazendo, então, um ensino deturpado contra a piedade. Paulo fala para Timóteo se apegar à piedade, à oração, ao ensino da palavra. 1 Timóteo 6, versículos 3 e 4, você vai perceber isso. Como seguidores de Cristo, nós não temos desculpas nenhumas para permanecermos e abraçarmos a falsa doutrina. A falsa doutrina hoje está presente em diversos princípios, como, por exemplo, a própria
teologia liberal, em alguns hinos que nós cantamos também, por isso que nós precisamos ter muita sabedoria e analisar quais são os hinos que são cantados na igreja, nos ministérios de louvor. Nós precisamos, então, não agir como meninos na fé, mas em Cristo. Precisamos pegar o exemplo daqueles rapazes, permaneceram firmes naquilo que aprenderam. E nós não podemos nos apegar ao erro. Outro detalhe, é necessário ressaltar a diferença entre a falsa doutrina e as discordâncias denominacionais. Nós não podemos, por exemplo, pegar uma denominação e dizer, olha, aquela denominação tem a falsa doutrina. Cuidado com isso. Há diferenças de discordâncias denominacionais, costumes daquela comunidade que é diferente da nossa. Por exemplo, nós que somos pentecostais, nós temos os nossos costumes. Os irmãos tradicionais têm os seus costumes. Costume é uma coisa, o que estamos falando é sobre doutrina, ensinamento. O que destaca, então, uma verdadeira doutrina e uma falsa doutrina? Eu tomei como nota aqui para poder apresentar para você. É necessário destacar, inicialmente, que há diferenças denominacionais. Exemplo, você precisa entender que a igreja ela é múltipla. Ela se divide em denominações. A igreja física aqui, estamos estudando isso na classe dos adultos. Então, você vê diversas denominações que têm o objetivo de levar as pessoas a Cristo. É claro que existem igrejas que não têm compromisso com a verdadeira doutrina, mas estou falando aqui sobre o cuidado com igrejas sérias. Existem igrejas sérias, responsáveis, de pessoas sérias, de crentes sérios, onde amam a Jesus, que fazem missões, que exaltam a Cristo, que se colocam à disposição, mas que têm costumes diferentes do nosso. E daí é o entendimento de nós compreendemos que a igreja é múltipla. Eu amo a Assembleia de Deus, amo o movimento pentecostal, mas nós precisamos entender também e respeitar alguns costumes de outras denominações. Vamos só observar o que é uma falsa doutrina. E aí você vai compreender exatamente o que é uma falsa doutrina, o que é uma heresia, para você não cair no erro de destacar que igreja A ou igreja B é uma igreja que professa heresia ou aquela igreja é uma determinada seita. Vamos observar isso pela palavra. Primeiro, uma falsa doutrina é apresentada em uma denominação quando essa denominação exclui a existência do inferno. Então, a exclusão da existência do inferno vem da teologia liberal. Isso é falsa doutrina. Então, se você encontrar uma denominação, uma igreja que diz que o inferno não existe, que o inferno é aqui e agora, isso é falsa doutrina. O inferno existe e a palavra de Deus confirma isso em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Então, é necessário você observar isso. Isso é falsa doutrina. Segundo, a ideia de que não existe, da ideia que existe na realidade muitos caminhos que vão levar a Deus. A falsa doutrina, ela é intercalada com o ecumenismo religioso. O ecumenismo religioso destaca que todas as religiões vão levar as pessoas para Deus. Não confunda religião com, por exemplo, diferença denominacional. Por exemplo, os irmãos batistas, os irmãos assembleanos, os irmãos presbiterianos. Diferenças denominacionais. O que são outras religiões? Por exemplo, os irmãos pentecostais, cristãos. O irmão batista, ele faz parte, então, dessa ideia do protestantismo. Então, nós somos protestantes. Isso aqui é uma religião. O catolicismo já traz essa perspectiva também de uma religiosidade. O espiritismo já é outra religiosidade. O budismo já é outra religião. Então, fica claro isso aqui para você. O que é ensinado no ecumenismo? Que essas religiões levam, então, a Deus. Então, todas as religiões vão levar para Jesus, vão levar as pessoas a Deus. Isso é um perigo. Então, esse caminho do ecumenismo religioso é uma falsa doutrina. Isso é uma heresia. Então, se você vê uma igreja evangélica professar que todas as religiões levam a Deus, isso é uma heresia. Isso deve ser combatido. Só há um caminho que leva as pessoas a Deus, que é Jesus. João 14,6. Então, guarda isso. Terceiro aspecto que você precisa, então, estar de olhos abertos.
é que qualquer ensinamento que redefina a pessoa de Jesus Cristo é tido como uma falsa doutrina. Então, se você encontra uma denominação que está redefinindo a divindade de Jesus, redefinindo o nascimento virginal de Jesus, dizendo que pecado não é pecado, não tratando o pecado como se fosse pecado, e trazendo então outras composições para o pecado, negando a ressurreição física de Jesus e corpórea, isso sim é uma heresia, isso sim é uma falsa doutrina. Então, isso parte de uma visão liberal. Isso é falsa doutrina e a gente precisa combater. Os ensinamentos, então, precisam ser demonstrados por nós a partir da verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina aponta para a pessoa de Cristo Jesus. Esse cuidado nós precisamos, então, destacar. O ensinamento, então, demonstra de forma muito clara a nossa dedicação a Cristo. Outro tipo de falso ensinamento é que a graça ela é a permissão para você pecar, é a liberação que você tem. Isso é uma falsa doutrina. Então, se você vê uma denominação evangélica defender que a graça é a permissão que você tem para pecar no nosso tempo, isso é falsa doutrina. Isso está de forma equivocada com aquilo que nós ensinamos. Eu espero que isso possa ter te ajudado, que você tenha clareza ao ministrar em sala de aula para com os teus alunos e também ter o entendimento de respeitar as outras igrejas, denominações evangélicas que têm o objetivo, então, de levar as pessoas a Cristo também. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nesse segundo ponto, nós vamos trabalhar, então, sobre o confronto agora à falsa doutrina. Como é que a gente pode confrontar esses falsos ensinamentos que eu citei para você. O pastor Elias Torralbo também é muito verdadeiro na própria lição em descrever que nós não podemos fechar os olhos para a falsa doutrina, porque em qualquer momento nós podemos, então, estar sendo confrontados pela mesma. E por isso nós precisamos nos preparar, biblicamente falando, para guardar, então, a nossa fé com a verdadeira doutrina, como aqueles jovens do livro de Daniel realizaram, fizeram. E aqui você precisa observar que atualmente, no nosso tempo, existem resquícios da teologia liberal que são prejudiciais à saúde da igreja, à saúde das pessoas, espiritualmente falando. O liberalismo teológico é uma linha de pensamento que não acredita na inerrância das escrituras, não acredita nos milagres, não acredita literalmente naquilo que nós defendemos a partir da nossa fé cristã pentecostal. A teologia liberal, ou conhecido também como liberalismo teológico, está presente no nosso tempo, não morreu, bate a porta dos nossos jovens. Em publicações na internet, em aulas aqui nas redes sociais, no YouTube, você vai ver pessoas professando o liberalismo em determinadas canções. Cuidado, filtre isso pela fé também. Nós precisamos observar quais são, então, os princípios do liberalismo. É entender que o sobrenatural não invade na história. O liberalismo faz questão de dizer que Deus ele não invade, não intervém na história. Já nós defendemos diferente, que Deus invade sim na história, que Deus intervém, que Deus faz um milagre quando ninguém diz que vai acontecer, Deus vai lá e faz. Então nós defendemos isso, nós somos contrários, por isso que nós combatemos. O milagre do nascimento virginal de Jesus é descartado no liberalismo. Os milagres, a ação sobrenatural de Jesus é descartada no liberalismo. Já nós combatemos dizendo que Jesus nasceu por divina obra do Espírito Santo. Nós defendemos que Jesus realizou milagre e continua realizando hoje. São diversos testemunhos de irmãos e irmãs que sentem a presença de Jesus e que são curados. Se você conhece alguém que já viveu milagre, comenta aqui. Eu quero saber também. Isso é bênção de Deus. Temas, por exemplo, como criação, lá no Gênesis, é visto no liberalismo como um mito, como algo que foi acrescentado às escrituras, e nós não trabalhamos assim, nós acreditamos como uma verdade de Deus e defendemos isso, entendendo também que o liberalismo descreve que a Bíblia contém contradições e erros, mas nós defendemos que a Bíblia ela é inerrante
A Bíblia, ela é a palavra de Deus. No liberalismo diz que ela contém, mas nós não acreditamos assim, nós cremos que ela é. Isso é defendido na nossa própria declaração de fé. A própria Bíblia faz questão de dizer que é aquele que conhece a verdade de Deus. E aí a gente entra combatendo. Conhece e experimenta o amor de Deus. Crê na verdade e se baseia na verdade. 1 João 4,19 e 1 João 5,1. Nós entendemos que aquele que rejeita a mentira é porque conheceu a verdade, porque conhecendo a verdade está firme em Cristo. 1 João 2,15 e 16. Nós entendemos que quem conhece a verdade ama a palavra de Deus. Salmo 119, 103. Você ama as Escrituras porque você conheceu a verdade. Aquele que ama a verdade crê na vitória de Cristo sobre o pecado e tendo nos comprado com o preço de sangue na cruz, eu sou comprado pelo sangue, você também. Colossenses 5,16, 2 Coríntios 5,17. Aquele que ama a verdade, então, tem o conhecimento da palavra de Deus, porque foi revelado a ele por intermédio do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Olha que riqueza que nós temos aqui. E a nossa mente é uma mente, então, que acredita na transformação desse mundo por intermédio do Evangelho. Observe Romanos 12:1 e lê esse texto com os teus alunos de forma muito especial. Avançando, vamos então para o final da nossa aula. Espero que essa lição esteja contribuindo com você. Que aula rica que estamos trabalhando aqui. Em terceiro lugar, nós vamos abordar sobre o terceiro ponto, sobre o argumento. Vivendo a verdadeira doutrina, vivendo a verdadeira mensagem do Evangelho, vivendo as Escrituras e que você também possa viver isso. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela e me ajude a alcançar aí 200 mil alunos para a glória de Deus. Está perto e eu conto com você. É só se inscrever. Neste terceiro e último ponto da lição, nós vamos aprender a viver a mensagem de Deus. E você também precisa fazer isso, amar as Escrituras. O meu desejo aqui nessa aula é que você em Cristo ame a Jesus. Quero desejar a paz do Senhor para você que me assiste. Você que está me ouvindo também, que Deus abençoe você através da Rádio Brasil ou pelo Spotify. Um beijo no teu coração. E eu tenho um versículo para apresentar para você, que está agora em 2 Timóteo 3, 14 ao 17, que destaca esse convite à firmeza, a firmeza da palavra. Você é convidado para permanecer firme na palavra. E em primeiro lugar, como primeiro subtópico do terceiro ponto, nós vamos aprender sobre a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino. Guarda isso e deixa Deus te usar. O pastor Elias Torrobo destaca então que a verdadeira doutrina procede de Deus, ou seja, toda a verdade é verdade de Deus. Guarde isso. Toda verdade é verdade de Deus. A verdadeira doutrina vai apontar para um princípio teológico que nós sempre defendemos aqui: a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Quando nós aprendemos de forma convicta sobre essa salvação na pessoa de Cristo Jesus, descobrimos então o falso evangelho, rejeitamos então o falso evangelho. A verdadeira doutrina vai apontar para Cristo. É diferente, então, do período em que nós estamos vivendo, onde nós encontramos literalmente uma falsa doutrina, com princípios marxistas, ou com princípios que seguem, então, esse pensamento do relativismo ou essas ideias do secularismo. Nós servimos a Cristo. Cristo é o nosso Senhor. E Ele é aquele que nos leva ao caminho da salvação. Vejamos então algumas definições. O ateísmo, por exemplo, rejeita a existência de Deus como um ser autoconsciente, pessoal e real. Mas nós defendemos que esse Deus existe, é autoconsciente, real e está conosco. O relativismo, que faz parte então de uma falsa doutrina ou falso ensinamento da nossa época, nega a existência das verdades absolutas. Nós cremos, gente boa, em uma verdade absoluta que é apresentada nas Escrituras, na palavra de Deus, a salvação em Jesus. O secularismo, então, ele não aceita a influência da fé na sociedade, mas nós cremos que a fé na sociedade, a espiritualidade na sociedade, essa salvação presente, traz mudanças para a comunidade. O marxismo cultural, que também está presente no nosso tempo,
procura redefinir conceitos da nossa civilização, construindo então uma visão que traz uma desconstrução do pensamento judaico-cristão. Nós não somos seguidores desse tipo de pensamento. As falsas doutrinas negam a existência de Deus. A verdadeira doutrina afirma que Deus existe. A verdadeira doutrina apoia Israel. A verdadeira doutrina crê em Jesus. John MacArthur faz questão de dizer que nós, em nossa apologética, defendemos a nossa raiz em Cristo. O verdadeiro evangelho, então, aponta e centra a sua mensagem em Cristo Jesus. O verdadeiro evangelho, então, demonstra um Deus crucificado, mas ressurreto, que ressuscitou, está vivo e vem para buscar a sua igreja. E você também vai ser arrebatado em Cristo se você permanecer firme na doutrina. E nós precisamos permanecer firmes nessa palavra, porque a verdadeira doutrina aponta para a pessoa de Jesus. Avançando, então, vamos agora para o nosso segundo subtópico, que vai tratar, então, sobre outro argumento, os benefícios agora da verdadeira doutrina. Quais são os benefícios do verdadeiro ensinamento, da verdadeira doutrina, do verdadeiro entendimento de servir a Deus? O pastor Elias Torralbo aponta para os benefícios da verdadeira doutrina da seguinte maneira, a partir dos aspectos da nossa espiritualidade. William Grudem, na sua teologia sistemática, ele destaca que nós não podemos jogar fora a verdade da doutrina bíblica, a importância da interpretação bíblica para o cristianismo, porque ela aponta então para a pessoa de Cristo. As Escrituras então nos ensinam a viver corretamente esse pensamento teológico. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, organizada pelo pastor Ezequiel Soares, faz questão de escrever que a Bíblia é a fonte infalível, verdadeira, inesgotável da doutrina bíblica, a mensagem divina. Ela é inspirada por Deus e nela, então, nós temos um fundamento da nossa fé. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, faz questão de dizer que toda a escritura é inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. O termo escritura, então, descreve então a palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento. A escritura, então, nos ensina a servir a Cristo. E daí o entendimento de se apegar à palavra. Aqueles 3 jovens do livro do profeta Daniel se apegaram à palavra, se apegaram ao entendimento. Você também pode se apegar à palavra e permanecer firme no nosso tempo. Para fechar a aula de hoje, terceiro e último subtópico destaca então sobre o argumento de viver a verdadeira doutrina. Como é que você pode viver a verdadeira doutrina, gente boa? Vamos pensar sobre isso? No terceiro e último subtópico, aprendemos com o pastor Elias Torralbo, então, que a verdadeira doutrina nos ajuda a ter uma comunhão com Deus. Na verdadeira doutrina, você aprende a orar, a viver a palavra, a amar a palavra, se fortalecer na autoridade bíblica. Você pode também se fortalecer na sua conduta, porque o cristão ele pega a Bíblia e coloca em prática no seu coração. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus destaca que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, também entendível, correta a respeito do próprio Deus. Então, a verdadeira doutrina se fundamenta nas Escrituras. Deus ele ofereceu ao seu povo um tipo de salvação que é através da pessoa de Jesus mediante a fé. Não tem outro, é só Jesus. E a obra do Espírito Santo, então, no nosso interior, nos ajuda a compreender a verdadeira doutrina pela iluminação do Espírito. Concluindo a lição, na conclusão, o pastor Elias Torralbo destaca que nós aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego, com o próprio Daniel, que nós podemos correr alguns riscos, ter algumas dificuldades, sofrer pressões, mas não podemos abrir mão de permanecermos firmes na fé com o propósito de honrar a Deus até o fim. Isso é viver a verdadeira doutrina e que essa aula possa ter sido edificante para você. E se eu ajudei você, se essa aula te abençoou, por gentileza, me abençoa também. Deixa teu comentário aqui, o que você achou da aula de hoje, é muito importante para a gente. Envie essa aula para mais alguém,
Me acompanha nas nossas redes sociais, você pode procurar no YouTube, no Instagram, no TikTok, você pode me procurar aí nas redes sociais, no próprio Spotify, é só você procurar @Janderson Nascimento. Fácil de encontrar, ou Facilita EBD lá no Instagram. No Instagram também, Janderson Nascimento, me segue. Sempre postamos novidades da Escola Bíblica Dominical para que você em Cristo possa crescer, dicas de leitura. Vale muito a pena a gente estar aqui crescendo junto. Lembra que toda terça-feira eu estou por aqui e se você desejar esse material da aula, você pode ter acesso a uma assinatura trimestral, tá no comentário do vídeo, fica à vontade, é no Facilita EBD, vai valer muito a pena para a tua edificação. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome de Jesus. Vamos orar juntos pedindo a bênção de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste momento de oração, meu desejo é interceder por você, você que vai dar essa aula. Se você está afastado e quer voltar para Jesus, é só você comentar, quero voltar para Jesus. Nós vamos orar por você. Várias pessoas têm retornado a Cristo aqui através desse trabalho. Vamos orar juntos agora, pedindo a bênção de Deus, para que o Senhor te use na palavra. Senhor, nós oramos, colocando, Senhor, a nossa vida em oração diante de Ti. Eu oro pelo Teu filho, pela Tua filha que vai ministrar essa lição. Vai pregar sobre a Tua palavra e defender a firmeza doutrinária. Pai, usa os Teus servos como instrumento na Escola Bíblica Dominical das suas igrejas, que eles saiam das aulas assim edificados e que os seus alunos também possam sair edificados diante da Tua presença. Pai, eu oro por essa pessoa que precisa de oração e oro por esse Teu filho que está aceitando o Senhor como Salvador, por essa Tua filha também. Venha edificá-los na verdade. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O texto do pastor Elias Torralbo, O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, da editora CPAD. Gente, você encontra esse material no site da editora CPAD. Você precisa comprar esse texto. Está lá no site, você pede, chega na tua casa, vai ser uma bênção. Dica também de leitura, quero indicar para você Declaração de Fé da Bleia, das Assembleias de Deus, da editora CPAD, você acha no site também, você precisa ter esse material em mãos. Também livros proféticos, do Patrício Rosas Cabrini, Introdução aos Estudos Bíblicos, da editora Vozes, um material muito legal para você que gosta de estudar aí o contexto histórico e a formação de cada livro da Bíblia. Esse aqui é o conjunto dos livros proféticos. Também livros proféticos da editora Geográfica, Comentário Bíblico do Warren V. Ebsen, comentário expositivo, de onde eu fundamentei a aula de hoje. Vale muito a pena você dar uma olhada nesse material. Texto também, Teologia Sistemática do Wayne Gruden, editora Vida Nova, um material muito sensacional para sua edificação. Você encontra tudo isso aí na internet. Que Deus abençoe você. Vai lá no Amazon, Mercado Livre, compra o seu. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu te aguardo por aqui, gente boa, na próxima terça-feira, para a glória de Jesus, às 18 horas, no YouTube, 17 na Rádio Brasil FM, onde nós vamos abordar a lição de número 5. Vamos trabalhar sobre as falsas doutrinas. Essa lição vai cair no dia 4 de fevereiro. Um beijão no teu coração, a paz do Senhor e até a próxima terça, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.